Entre tantas adversidades que a gente pode enfrentar, eu acredito que uma das piores delas, pode ser a amargura de espírito. Quando nós estamos amargurados, quando estamos inquietos, quando estamos sem forças para vencer batalhas que nós enfrentamos, nós, assim como nós hoje pela madrugada, eu orava a Deus e eu pedi ao Senhor uma direção e Deus me lembrou de Ana. Quantas pessoas estão amarguradas porque elas não conseguem vencer em certas áreas da sua vida. Ela pode ter êxito em muitas áreas, ela pode estar bem financeiramente, mas se ela não está bem no seu casamento, ela não está completa, ela não está feliz, continua amargurada. Há pessoas que estão muito bem no seu casamento, mas estão com problemas grandiosos financeiramente falando, que ainda traz um tipo de amargura, um tipo de tristeza ao seu coração. E eu digo isso para você, sabendo eu que são muitas as aflições que tentam rondar a nossa vida, que tentam impedir a alegria do Senhor no nosso coração. Nós sabemos que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando eu alegro a Deus com a minha vida, com a minha conduta, com a minha prática, eu faço que o Senhor me dê forças para vencer todos os dias. Agora, quando enfrentamos situações que nós não sabemos o que fazer, essa amargura, ela tende a aumentar. E pensando nos dias atuais, você deve ouvir falar muito dessa praga. Na verdade, se você pensar que hoje todo diagnóstico aponta para isso, Não estou aqui condenando quem aponta o diagnóstico, mas a pessoa olhou, ficou 2, 3 dias triste, vai no médico, o médico fala é depressão. É ansiedade, é crise de bipolaridade. Você precisa tomar remédio assim, você tem que tomar remédio para dormir, você tem que tomar remédio para isso. A pessoa ela vai se enchendo de problemas, ela já está com problema e ela se enche de mais problemas ainda. Então, uma pessoa com amargura de espírito é uma pessoa que, por mais que ela esteja rodeada de muitas bênçãos, na área a qual ela está sofrendo, atrapalha todo o resto. E eu vou fazer uma leitura com você, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 8 agora, a primeiro momento, do livro de Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1, o versículo também é 1. Diz assim: Houve um homem em Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf e Efrateu. E este tinha 2 mulheres, Esse período aqui era lícito ainda que houvesse um homem que tivesse 2 mulheres, Versículo de número 2. O nome dela, uma delas era Ana e da outra Penina. E o nome da outra, Penina, tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estava ali os sacerdotes em Siló, estava ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Então, nós descobrimos, vimos que este homem chamado Eucana, casado com Ana, casado com Penina, ele era um homem que servia a Deus. De tempos em tempos, ele subia para adorar a Deus, ele subia a fazer sacrifícios. Ele era um homem que tinha um cuidado da família excelente. Um homem que orava pelos seus, que orava pelas suas esposas, que orava por seus filhos. Era um homem que realmente, como algumas irmãs podem dizer, é um homem que qualquer mulher desejaria casar. Um homem de bem, um homem que cuida da família. Um homem que se esforça pela família. E aí diz o versículo de número 4. E sucedeu no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana, em favor de Ana, dava uma parte excelente, porque ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Bom, nós conseguimos já identificar o que está acontecendo. O Eucana, vendo a necessidade de sua esposa, ele faz sacrifícios especiais por ela. Ele faz orações especiais.
Veja que há casos, por exemplo, de pais que dizem, olha, esse filho aqui eu oro mais por ele do que pelo outro. Eu clamo a Deus mais em favor deste do que por aquele, porque este aqui está com problemas. Eu digo para você que à medida que o Eucana orava e sacrificava a Deus em favor de Ana, a Ana continuava triste. Existem situações que, por mais que tenha intercessão de muitas pessoas, uma igreja inteira intercedendo por alguém que não está deixando a palavra acessar o coração, ela vai continuar sofrendo. A palavra diz com clareza, a sua competidora. Vou ler de novo para você, põe para mim na tela cheia para as pessoas lerem o versículo 6. Olha o que diz o versículo 6 aqui, ó, isso. E a sua competidora excessivamente, ou seja, todos os dias a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Quantas vezes, irmãos, nós somos muitas vezes colocados como essa situação? Há uma competição excessiva. Todo dia aquela mulher incomodando, pegando no pé da Ana. É porque eu tenho filhos e você não tem. Eu gerei filhos para o Eucana, ele me ama e ele não ama você. O Eucana, tendo esse entendimento, ele vai então e faz sacrifícios e ora a Deus. E a maior parte das ofertas, a maior parte da oração que ele fazia em favor da sua esposa. E é tão triste quando você ora por alguém, que você clama por alguém e aquela pessoa não tem mudança. É doloroso saber que você está lutando, intercedendo e parece que a pessoa ou que Deus não está te ouvindo. Aí diz o versículo de número 7, e assim fazia ele de ano em ano, quando subia a casa do Senhor, assim a outra irritava pelo que chorava e não comia. Há pessoas que ela chega a esse ponto, ela já não quer comer mais, ela já não quer mais ter um relacionamento de família. Quando a família se reúne, é aquele sorriso amarelo, sabe aquele sorriso amarelo? Aquele sorriso que a pessoa está ali presente, ela até sorri, ela até traz consigo um tipo de alegria, ela brinca, ela dá risada, mas o seu coração está amargo, está dorido, ela está sofrendo com a situação que está passando. Aí no versículo de número 8, diz assim, então Eucana, seu marido, lhes disse, Ana, por que você está chorando? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Eu fico pensando nessa frase, eu já disse para minha esposa, eu não sou melhor para você do que 10 filhos, minha esposa? E eu digo para você que infelizmente não é. Porque o amor, ele é diferente, né? É o amor de Deus, é o amor do coração. Mas além de tudo, era uma desonra para Ana não ter um filho para ela amar e não ter um filho a entregar ao seu marido. Era uma desonra. Era uma dor que ela carregava porque ela não se sentia completa. Por isso muitas pessoas, elas não conseguem chegar até Deus de maneira que agradem ao Senhor, porque ela sempre tem um peso por não ter chegado onde ela queria. Veja novamente comigo o que Eucana termina dizendo aqui. Pode pôr na tela cheia, por favor? Olha o que diz ali o versículo volta o começo do versículo, começo. Então Eucana, o seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? Aí ele termina dizendo, né? Pode continuar. E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Às vezes nós estamos passando por isso, irmãos. Nós estamos com tudo. A Ana recebia, quando o Eucana subia a apresentar os bezerrinhos, os novilhos ao Senhor, os melhores eram entregues em favor. Esse aqui, Senhor, é para Ana. Essa é a oferta que eu faço para Ana, porque eu quero ver a Ana feliz. Quantos pais oram para que seus filhos sejam felizes, para que saiam de drogas, de bebidas, para que saiam dos caminhos tortuosos? Quantos oram, Deus, faz uma obra, a senhora vai para a igreja, o senhor vai para a igreja. E aí os anos vão passando e você vai ficando triste porque tudo que você faz parece não ter resultado. E todos os clamores que Eucana fazia em favor de sua esposa, até esse momento, ele pergunta, mulher, eu não faço tanto por você?
E eu vou dizer para você com toda a clareza e singeleza do meu coração. Há coisas que ninguém vai poder fazer por você. Há coisas que ninguém vai poder... Pode ser que você tenha um empurrãozinho, né? Como tem um louvor que diz, Senhor, dá uma mãozinha. Deus pode dar uma mãozinha, mas quem vai dar um passo, quem vai decidir sair dessa situação tem que ser você. Eu vou dizer até mais. Eu já atendi pessoas aqui pela programação. Quantas pessoas já atendi nessa cidade? Já rodei todos os bairros de canto a canto, atendendo, conversando com pessoas. Talvez você seja uma dessas pessoas que continua me assistindo, mas até hoje você não se movimentou a buscar a Deus de verdade. Tem o pastor orando por você, tem uma mãe, um pai, tem um parente, tem uma igreja inteira orando por você, mas você não está fazendo nada. Enquanto Eucana lutava, pleiteava pela Ana, a Ana estava em casa chorando por conta de encontrar uma mulher do diabo. A Penina era do diabo. Quando eu falo assim, eu não estou dizendo que essa mulher ela fosse uma pessoa que ela tivesse a intenção de prejudicar, mas ela queria mostrar que era melhor. Quando a Ana ouvia as palavras de Penina, aquilo doía seu coração. E como você pode perceber, quantas vezes nós muitas vezes passamos por pessoas que querem pisar em nós, querem pisar em você, querem te humilhar. E eu vou dizer para você que há situações que trazem algum proveito. Como pastor, ser humilhado vai ser bom? Nunca é bom ser humilhado. Mas existem momentos que ou você desperta, há situações que é para trazer a você uma revolta. E eu digo uma revolta, não uma revolta ruim, não, uma revolta boa, de você decidir buscar a Deus. Você vai ficar até quando chorando, como diz um ditado aí, vai ficar chorando as pitangas até quando? Vai ficar sofrendo até quando, sem que você tome uma decisão? Chorar resolvesse alguma coisa? Minha mãe me dizia quando eu era criança, se chorar resolvesse alguma coisa, esse mar de lágrimas que você chorou tinha resolvido tua vida. Não adianta, vai ficar de castigo e acabou. Minha mãe me falava essas coisas e eu falava, puxa, mas minha mãe é brava. Eu pensei que as minhas lágrimas iam comover minha mãe. Aí que ela pegava a varinha, ó, você vai chorar? Ela dizia, engole o choro, Jefferson. Vamos, menino, seja homem, engole o choro. Tem momentos que a gente tem que engolir o choro. Ai, pastor, mas isso aí é uma dureza, é um rigor. A Bíblia fala que nós temos que sim, a varinha da correção é importante para o nosso crescimento. Até depois de adulto. Aqui, ó, correção na palavra. Você parar de choramingar, parar de aceitar a situação que você está e decidir buscar a Deus. Quando alguém quer buscar a Deus, você vê, você percebe. É notório a mudança. Eu tenho pregado aos domingos na igreja sobre fé, falado para as pessoas, ensinado que a fé é visível. Jesus chegando a muitas pessoas, na Bíblia você vê, Jesus falou, olha, e vendo que ele tinha fé para ser curado. Quantas pessoas que você olha para a pessoa, isso aqui não tem fé para ser curado. Não, se a pessoa não crê, você fala, ó, Deus vai te curar. Será? Hoje é o dia da tua bênção. Duvido. Você já está tão desanimado que você só sabe reclamar da vida. Chega um tempo que o Eucana fala, olha, mulher, eu sou o melhor homem do mundo, eu faço tudo por você e não tá bom. E ó que tem muita esposa assim, que tem o melhor marido do mundo do seu lado e a senhora vive reclamando. Ó o pastor puxando sardinha para os homens, ao contrário. O senhor tem a melhor esposa do mundo e faz o que faz com ela. Quando ficar sozinho não adianta reclamar depois. Chorar o leite derramado. Agora, embora a Ana esteja recebendo o seu marido preocupado, lutando por que ela saia dessa situação, ele não vê resposta, ela continua chorando. Há situações que você tem que decidir, eu vou sair disso, eu não vou aceitar continuar a viver desse jeito mais. Vou sofrer até quando? Até quando você vai aceitar viver uma vida medíocre espiritualmente falando? Que você já não ora mais, você não tem coragem de sair da sua casa para ir para a igreja, porque você está totalmente descrente. Você é igual aquele crente, igual o Fernandes Lima, o pastor Fernandes Lima, ele canta, o crente 6 horas. Sabe o que é o crente 6 horas? Você vai para a igreja, ora por mim.
Ora por mim, para o meu casamento, ora por mim, para a minha saúde, ora por mim porque eu estou doente, ora por mim que eu estou sem emprego, mas você mesmo que tinha que fazer alguma coisa, não faz. Eu não estou dizendo que você não possa pedir intercessão, que você não possa pedir oração, você está certo em pedir ajuda, mas está errado partindo do princípio que você só quer que alguém faça algo por você, mas você não faz. Ficar chorando pelos cantos, ficar abatido pelos cantos, deixar de comer, não vai resolver. Pastor, eu só estou ficando sem comer porque eu estou triste. Agora, se você for jejuar, se você for fazer um quebrantamento diante de Deus, aí é válido. Agora, ficar sem comer é besteira. Ficar sem comer, sem você ter um propósito, sem você clamar a Deus. Eu não estou até sem fome, é tanto problema que eu estou sem fome. Para com essa besteira, você vai ficar com um problema de saúde. Se é que não está com problema de saúde por fazer isso. Aí na cama chorando, tomando 50 remédios por dia, você está com tanto tarja preta na cabeceira da tua cama que daqui a pouco é só pintar a caixinha de preto de tanto remédio tarja preta que você toma. É antidepressivo, é antitristeza, é anti isso, é anti aquilo, é remédio para despertar isso, é de remédio para despertar aquilo. Nada parte do teu interesse, se não houver alguma coisa te impulsionando, você não faz. Pastor, o médico disse que quando me dá essa crise de ansiedade, se eu não tomar esses 10 medicamentos, eu não consigo dormir. Você vai ficar dependente desse medicamento. Não é porque o medicamento não pode ajudar, claro, você pode até tomar do medicamento se necessário, mas cadê a tua fé, a tua postura de colocar, dizendo, Deus, eu não aceito mais essa agressão do diabo contra mim. A Penina está tendo filhos e ela está crescendo. Esquece a Penina e ore você a Deus. Esquece dos problemas que estão lhe atacando e comece a buscar a Deus. É em Deus que você encontra a solução. Agora, o versículo 9. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Poderíamos aqui até falar um pouquinho do profeta aqui, não é o caso de hoje, mas tem muita gente que está igual Eli. Só para você ter uma ideia, o profeta Eli morreu sentado. Ele morreu sentado. Sabe por que ele morreu sentado? Ele viu os seus filhos sofrendo, fazendo tudo que não devia, não cobrou, não ensinou. Agora você vê que a primeira aparição do profeta, ele está sentado, dormindo. A Bíblia fala que ele estava tão forte, estava tão grande, né? Ele estava tão robusto em peso, que o dia que ele ficou sabendo dos seus filhos, a tristeza dos seus filhos, ele estava sentado na cadeira de balanço, caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. Cuidado, tem muita gente que tinha que estar trabalhando, levantar cedo, vamos se esforçar, vamos ganhar alma, vamos abrir igreja, vamos trabalhar. Temos que trabalhar, pastores, temos que ir à luta. Não podemos ficar parados. Não podemos aceitar o diabo estar ceifando as almas enquanto estamos sentados. Levantar, vamos à luta, vamos trabalhar, vamos buscar a Deus. Nós não podemos entender que pastor é só o pastor dentro da igreja. O pastor tem que ir à luta. Quando a Ana está de pé, ela se levanta, ela tem que encontrar um pastor de Deus. Porque tem pessoas que vêm em nossa direção e nós estamos dispostos a dar nos dedos da pessoa, como está aqui o Eli. Nem entendi, ele estava tão fora do espírito que ele nem entende o que está acontecendo. Olha o que diz aqui o versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então pense, essa irmã entra na igreja, não fala com ninguém, ela vai na frente do altar e ela começa a chorar, um choro. Você já viu alguém chorar sussurrando? Que a pessoa chora, você percebe a amargura que ela carrega, o cilício, a dor que ela carrega no pranto que ela faz a Deus. Você consegue perceber, essa mulher precisa de algo. Aí diz o versículo de número 11, e votou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha, será um nazireu. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. O Eli, vendo ela orando, começa a olhar para ele. Aí diz, porquanto Ana no seu coração falava e só movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli teve ela por embriagada.
Irmão, veja que coisa séria, o cenário triste que nós encontramos. Ontem até eu vi um vídeo de uma pessoa, né, dizendo que é um pastor, dizendo que ora para fazer a lipoaspiração na irmã que está um pouquinho mais fortinha. Onde que está chegando hoje esse cenário religioso que nós enfrentamos esses dias? Onde está, por exemplo, os homens de Deus que vão ter discernimento de espírito, que vão ver a necessidade do povo de Deus, a verdadeira necessidade de salvação, de curar as pessoas literalmente, não somente querer passar o pano em cima como diz, passar panos quentes. O que está descrito aqui, gente? O Eucana orava a Deus, orou muito tempo e não resolveu, porque precisava do agir da Ana. Ana tinha que dar um passo. Você tem que sair dessa tristeza. E na hora que ela vai diante do Senhor, ela lava a alma. Ela chora, ela derrama amargura, ela conta tudo a Deus e faz um voto. Senhor, se o Senhor fizer por mim isso, eu vou em nome de Jesus, eu vou entregar meu filho na obra do Senhor. E aí, o Eucana, o profeta Eli, quando vê ela orando, ao invés de incentivar, ao invés de falar Deus é contigo, minha irmã, Deus vai te dar a vitória, dá uma palavra para ela, fortalecer a fé daquela mulher. Ô Ana, você está bêbada na igreja? É triste falar isso para você, mas tem pessoas que, infelizmente, ela está tão longe de Deus, tão afastada de Deus, que ela não consegue perceber nem o que está diante dos olhos dela. E aí diz o versículo de número 14, e disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o vinho. Quer dizer, você tem que parar de beber. O teu problema, irmã, você está sofrendo assim agora porque você está tomando muita pinga, irmã. Desculpa, eu vou dar uma adentro aqui, eu queria que você desse atenção que eu vou te falar. Digo eu, tá? Falo eu agora aqui, dizendo com a intenção de você perceber o que eu penso sobre isso. Tem pessoas que você vai lá, a pessoa vai descobrir o CPF da pessoa. Tem gente hoje, por exemplo, que se fala assim, ó, eis que esse dia vai ter um profeta que vai revelar tudo para você. Irmão, eu tenho certeza que vai faltar lugar nesse espaço onde essa pessoa for participar. Porque as pessoas, elas querem coisas imediatas. Elas não querem uma direção de Deus. E muitas vezes ela vai agir assim, ó. Ela vai olhar para o cenário, porque tem a perspicácia do ser humano. Vai olhar para a situação, essa mulher está bêbada. Eu vou lá dar nos dedos dela. Ô mulher, você está bêbada na casa de Deus? Pelo amor de Deus, Eli, olha o que você está falando, homem. Ô pastor, olha o que você está falando, pastor. Pelo amor de Deus. Versículo de número 15, Ana respondeu e disse, não, senhor meu, misericórdia, pastor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, eu estou má aqui no meu espírito, não estou bem, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Ela se derramava perante o Senhor e o pastor não. Olha que coisa séria. Por isso eu digo para você, cuidado, para que você não esteja... Eu vou usar a palavra de um pastor, né? Se ele me assiste, ele vai se lembrar que ele fala, cuidado com essas espeluncas gospel. Ah, pastor, mas é igreja. Cuidado. A espelunca gospel, ela só quer apontar pecado dos outros. Ah, por que você tá igual o Jó, né? Os amigos do Jó olhavam para o Jó, você tá assim porque você traiu tua mulher. Você tá assim porque você acabou cometendo adultério com alguma mulher. Conte o que você fez para Deus poder mudar a tua situação. O que Jó havia feito? Se o próprio Deus defendia o Jó. Mas tem gente que só gosta de apontar o erro dos outros. Ao invés de ajudar, só quer condenar. Por fim, o versículo de número 16, põe para mim em tela cheia o 16 que eu vou ler com as pessoas. Não tenha, pois, a tua serva por filha do diabo. Ela disse, já que o senhor percebe que eu estou bebendo, eu quero dizer para o senhor que eu não sou filha do diabo. Eu não sou filho do diabo. Porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto, tenho falado até agora. 17, versículo 17. Então respondeu Eli e disse, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste.
Então, aí disse ela: ache tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi em seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Pergunta que eu faço para você: depois que a Ana abriu o coração a Deus, ela continuou amarga? Ela continuou triste? Não. Quando você abre o seu coração, que você dá um passo de fé, que você sai da tua casa, eu vou para a igreja, eu vou orar, eu vou buscar a Deus de todo o seu coração, aí a coisa começa a mudar. Como pastor, partindo do princípio que você abre o coração a Deus, você alivia aquele fardo. Homem nenhum, ser humano algum pode aliviar o fardo, porque a Bíblia fala que o fardo de Deus é leve, o fardo do mundo é pesado. Ainda que o pastor tente aconselhar humanamente, uma pessoa tenta humanamente ajudar, até fazer algo para poder alegrar a pessoa, não resolve, porque você precisa de Deus. Você precisa apresentar a Deus. Você tem dificuldade em perdoar, você tem dificuldade em obedecer a hierarquia, você tem dificuldade com o trabalho, você percebe que tudo que você faz sempre tem uma coisa te prendendo. Você tem que abrir teu coração a Deus. Falar com verdade, com sinceridade. E eu termino dizendo para você: e levantaram de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. E Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou dela. Sabe quando que Ana teve a resposta que ela tanto esperava do seu filho? O dia que ela resolveu abrir o coração. O Eucana orou por muitos anos. No entanto, que a Penina tinha vários filhos, e ela não tinha nenhum. Então foram anos de oração e não tinha solução. Chegou um momento tão profundo que a Ana emagrecia porque ela não comia. A Ana estava depressiva em cima de uma cama. Ela estava entristecida de alma, não tinha prazer em nada mais. Até o ponto que o marido pergunta: mas por que você está assim, mulher? Pelo amor de Deus, não há o que eu faça para que eu console você. O que eu posso fazer? Porque eu não aguento mais olhar para você desse jeito. Eu não consigo mais conviver com você sabendo que você está assim, mulher. O que eu posso fazer para lhe ajudar? Eu não sou melhor que 10 filhos? E a Ana disse: eu preciso me levantar diante de Deus. Sabe aquele estalo assim? Chegou a hora de parar as lágrimas? Chegou a hora de parar o choro, engolir o choro? Decida buscar a Deus. As pessoas vão ver você indo para a igreja. Eu me lembro quando eu aceitei Jesus, quando eu tinha oportunidades, por exemplo, no domingo, ou até nos dias de semana, tinha um feriado, tinha culto. Se tivesse 3 cultos, eu ia nos 3 cultos para participar, porque eu precisava. Aquelas orações, aqueles cultos na igreja, aquelas pregações que o pastor fazia, parecia que, sabe, fazia que o meu coração se abrisse, eu entendesse uma esperança que, por pior que eu fosse em toda a minha vida, havia uma esperança em Deus. Eu poderia alcançar a graça e voltar a sorrir. Nenhuma das amizades, nenhuma bebida, nenhum cigarro, nenhuma droga, tudo aquilo que eu vivia antes de conhecer Jesus me trouxe tanto prazer do que falar com Deus, do que abrir meu coração. E desde então, tenho vivido para contar e falar para as pessoas: se você abrir seu coração para Jesus e aceitar Jesus como seu Salvador e buscar aprender, examinar, João 5,39, põe na tela para mim João 5,39, examinai as Escrituras, porque nelas vocês vão encontrar a vida eterna. É nelas que encontramos. Quantas pessoas, está aí na tela para vocês, examinar as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Deus está se apresentando a mim e a você pela palavra. Deus está se abrindo a você, por isso você tem que estar ouvindo. Deus vai tratando, Deus vai tirando tudo que está errado na sua vida. Com a palavra, você consegue discernir o que tem que ser feito. Agora, embora saibamos disso, se nós não tomarmos a decisão de fazer algo, você, minha irmã, você, meu irmão, você tem que sair da tua casa, você tem que parar de chorar para a vizinha, para a sogra, para o sogro, para o cachorro. Você conversa com o cachorro, mas não fala com Deus. Está na hora de você ir para a igreja, procure uma boa igreja que pregue o evangelho, que ensine a verdade, que não vai passar a mão na tua cabeça e dizer: não, esse pecado você pode continuar. Ai, pastor, eu fui numa igreja que disse que não precisa casar, a gente pode viver no pecado. Daí vai você e toda a igreja junto para o inferno.
pense na palavra de Deus como uma base para você estruturar a tua vida. Deus, eu vou começar do zero. Comece do zero, partindo da palavra. Vá buscar a Deus. Vá abrir seu coração. Esse é o desejo de Deus, que você busque a Ele, para que Ele possa então, como diz a palavra, você acabou de ler comigo, aí então naquela noite, ela volta para casa feliz. Preste atenção que eu vou falar, tá? Com muito cuidado e zelo eu vou falar. Quando ela volta para casa feliz, quando ela volta sorrindo para casa, o marido também volta feliz, e naquela noite eles se encontram, né? Para bom entendedor, meia palavra basta. Talvez esse encontro já nem acontecia mais. Marido para um lado, esposa para o outro. Por quê? Porque é uma tristeza. Agora, quando você se encontra em Deus, quando você busca a Deus, há uma alegria. E naquele dia, o Samuel, a sementinha de Jesus, é colocada no ventre de Ana, e Ana começa a se alegrar, porque agora a promessa que Deus havia dado a ela de filho, agora se cumprirá, e ela pode sorrir. E aí depois disso, Deus dá filhos para ela, e aí a bênção de Deus se achegou. Quando aconteceu isso? Quando ela decidiu orar e buscar a Deus. Se você não decide orar e buscar a Deus, a coisa não vai mudar para você também. Tá bom? Vamos fazer uma oração, vamos clamar a Deus agora. Se você já não ora há tanto tempo, ora comigo agora, não fica só ouvindo não. Entra nessa oração, talvez a minha oração não alcance o que você precisaria falar, que você com a tua boca tem que falar. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, há milhares de pessoas, está chegando agora, meu Pai, essa programação pela rede social, YouTube, Facebook, pela TV. Milhares de pessoas, ó Deus, estão conosco agora, ou de modo ao vivo, ou, meu Deus, numa reprise, ou até mesmo, ó Pai, no momento oportuno que essa pessoa poderá assistir na rede social. Não há limite, não há distância e não há validade para a oração. Por isso a Ti eu venho invocar o Teu poder, o Teu nome, para que todos os que estão amargos de espírito, que todos os que estão desgostosos, depressivos, com crises de ansiedade, com crises de bipolaridade, pessoas, ó Deus, que sentem parecer o coração sair pela boca. Esta pessoa que não tem paz para dormir, ela passa a noite inteirinha em claro. No outro dia, até ela passa o dia como se nada tivesse acontecido, o corpo dela está no automático. O médico chegou a dizer: como você não morreu ainda tanto tempo sem dormir? Meu Deus, esse demônio que está perturbando essa mulher, perturbando esse homem, ele tem que cair por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Essa perturbação que tem tentado separar o marido da esposa, que tem tentado impedir esta mulher de gerar filhos, de ter esse marido gerar filhos na sua esposa, em nome de Jesus, eu declaro agora toda enfermidade, toda doença, um mal que está, meu Pai, no corpo deste homem, na próstata, onde, meu Deus, o diabo colocou o nódulo. Meu Deus, coloque nestas águas a tua unção agora. Meu Deus, o demônio que pôs um caroço, ó Pai, no seio dessa mulher, um cisto, um quisto, um mioma, um fibroma, um carcinoma, um câncer, uma metástase, um demônio que conseguiu espalhar esse mal no corpo desta pessoa. Meu Pai, eu peço que nestas águas haja uma unção para curar estas pessoas, porque eu creio, meu Deus, na tua palavra, como diz em Atos, capítulo de número 19, versículo 11, pelas mãos de Paulo Deus operava maravilhas, até mesmo pelos aventais que eram entregues, ó Deus, retalhos das roupas de Paulo, as pessoas eram curadas. Que todos que beberem desta água sejam livres de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Se você crê, diga: eu creio. Pai, com esta unção que está nessas águas, que o Senhor possa agora libertar a todos que com fé oram comigo, em nome de Jesus. Bebam comigo desta água.